Bom dia, Brasil! Graça e paz, alegria de Deus no seu coração, na sua vida, no seu lar, na sua família. Hoje o 11º dia de oração da campanha Quebra de Corrupção no Brasil, dia 17 de dezembro de 2021. E hoje o Senhor tem colocado no meu coração uma palavra de despertamento, porque Deus, às vezes, ele se ira. Ele fica indignado com determinadas coisas que os filhos dos homens, os homens aqui na terra, fazem. E Deus, ao lado do seu trono, lá do seu sublime trono, ele contempla e vê o que o homem está fazendo na terra. E às vezes tem coisas que Deus permite acontecer na face da terra, por sua permissão, a ação permissiva de Deus. E às vezes Deus também lhe permite porque ele espera que o povo que é chamado pelo nome dele, no momento da dificuldade, no momento de calamidade, no momento de situações, ele venha orar, interceder e se colocar na brecha diante da nação. Então, está aí o propósito da campanha Quebra de Corrupção no Brasil, orando para o mover de Deus para dias melhores, que nunca de repente houve no Brasil, mas que Deus há de proporcionar a partir de então. Vamos entender isso, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil tem se levantado os pioneiros, Deus conta com os pioneiros de oração para mudar a situação dessa nação, porque somente através da nação, aquele propósito de trazer o reino de Deus para cá, para a terra, através da oração. E é somente assim que Deus muda a nação, somente assim, através da prática da oração, amém? Então vamos ler aqui o texto sagrado em Jeremias capítulo 10. Jeremias 10 vai falar acerca, o título vai falar o contraste entre Deus e os ídolos. Deus é contra ídolos, imagem de escultura. Vai lá nos mandamentos de Deus em Êxodo capítulo 20, e o Senhor vai falar abertamente que não é bom para o homem fazer imagem de escultura, nem a servir. Mas se você tem acesso direto ao Criador, para que ir ao empregado ou à imagem de um empregado? Todos nós aqui na terra somos empregados de Deus, estamos aqui para servir a Deus. Essa é a missão, servir ao Senhor. Agora fica a critério daquele bom entendedor, tem livre-arbítrio. Eu não quero servir não, é problema seu, eu escolho servir porque digno é o obreiro do seu salário. Então, o Papai Celestial, quem serve a ele paga bem, ele dá a recompensa. Então fica a teu critério. Então vamos para a palavra de Deus. Ouve, aqui o profeta Jeremias falando ao povo, ouve a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel, ou a todos vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais os caminhos dos gentios. Gentios são todos os povos, a todas as nações ao redor de Israel, que são os gentios, são considerados gentios, porque não foram da terra da promessa, da terra de Israel. Nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Então, sempre quando há uns sinais no céu, o povo de Israel está sempre acostumado e já sabe acerca do mover que Deus faz. Deus ele manda relâmpagos, faz sinais grandiosos e às vezes é só para chamar a atenção e causa terror. Deus fez isso quando o povo estava no Egito, tirou o povo de lá com o braço forte, fez grandes sinais diante de Faraó e as nações que estavam à volta viram os sinais e temeram muito o povo de Israel, um povo que ninguém se mete, né? E Deus faz coisas grandiosas lá em Israel. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e com ouro os enfeita, com pregos e martelo o fixam na parede, né? Para que não oscile, não caia, né? Os ídolos são como um espantalho. Olha o que Deus fala através do profeta dizendo a respeito das imagens de escultura. Em pepinal, e não podem falar nem e necessita de quem os leve. Não pode falar e necessita do que os leve.
Pra tu ver, ficar carregando uma imagem está errado. Deus usando a boca do profeta para falar em Israel acerca de não é para agir assim. Então quando a pessoa ela se converte a Deus, vem para o Evangelho, ela começa a entender o porquê não anda de acordo com os costumes do mundo, dos gentios, dos religiosos. Então está aqui a orientação de Deus. Não tenha receio deles, ou seja, das imagens, ou dos próprios gentios que carregam as imagens. Por quê? Pois não podem fazer o mal e não tem neles o fazer o bem. Não pode nem fazer o mal nem fazer o bem. Então a imagem é um monumento morto. Se é um monumento morto pelas mãos de Deus, mas não, é só uma imagem, uma simbologia. Ei, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, nós como cristãos, tomamos atitude como essa aqui, de orar ao ar livre, né, mas com a mente voltadas para Deus, falando com Deus, imaginando Deus no nosso coração, porque Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Ele é onipresente. É onisciente porque Ele sabe todas as coisas. Antes, a palavra não vem nem à boca, e antes que ela saia da minha boca, Deus já sabe. E ao mesmo tempo é um Deus onipotente, Ele tem todo o poder. Então eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para ver. É diferente a forma de nós cristãos de acordo com a palavra de Deus, porque o que eu vejo não é fé, mas se eu creio naquilo que eu não estou vendo, isso é fé, porque eu trago à existência aquilo que não existe, isso é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que você não está vendo, mas está crendo, trazendo à existência que ela vai acontecer, isso é fé. A situação comparativa que eu estou falando é quando um diagnóstico médico diz que ó, não tem jeito, vai morrer. Mas se a última palavra é a do Senhor e a pessoa usa a fé que tem em Deus, fala, não, a última palavra é do Senhor, Deus vai me curar. Deus vai me curar, eu creio nisso e Deus vai... Não tem jeito não, daqui a pouco passa o tempo, aí vai o defunto lá falar depois do tempo determinado que o médico falou, vai lá falar com ele, médico, tu falou que eu ia morrer há uns anos atrás, eu estou aqui só para poder dizer que Jesus me curou, tá? Desse jeito. Então assim, é necessário a gente ter essa fé em Deus. Hoje o Senhor está mostrando nessa palavra que é para a gente confiar diretamente nisso. Se você tem acesso direto ao patrão, não precisa pedir empregado. Deus é o patrão da terra. O máximo que nós vamos pedir é o filho do patrão, que é Cristo. Deus é o patrão da terra e Cristo é o filho do patrão da terra. Se é o filho do patrão da terra, todas as coisas foram dadas ao filho. E se foi dado ao filho, que é Cristo, todas as coisas pertencem a Cristo. E Ele que rege a nação, está revelado, escrito. É necessário ler para a gente entender. Então vamos continuar aqui para a gente entender e não perder tempo. Ninguém é semelhante a ti. Versículo 6. Ó Senhor, Tu és grande e grande é o poder do Teu nome. O nome de Deus ele é poderoso. Poderoso esse nome é, mais forte tudo que Ele é. É poderoso o nome de Deus. Oh glória. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Está aqui, ó. Quem não te temeria, versículo 7, né? O 7 número de perfeição. E o 7º dia da campanha, 7º período da campanha de oração. Vou repetir, quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti, ninguém é semelhante a Deus. Versículo 8, mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos, seu ensino é vão e morto, como um pedaço de madeira. A pessoa, quando ela adora uma imagem de escultura, ela torna-se igualzinha, porque está falando com algo morto. E por isso é necessário falar com as coisas vivas. Deus ele conta com os vivos. Aquele que tem Cristo tem a vida. Quem não tem Cristo não tem vida. É como se tivesse vivo, mas ao mesmo tempo morto diante de Deus. Entenda isso. Versículo 9. Traze prata batida de taça, ouro de ufas,
Os ídolos são obras do artífice e de mãos do olivés. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obra de homens hábeis. Mas o versículo 10 vai chamar nossa atenção para uma coisa importante. A gente reconhecer e saber que existe um Deus que ele é vivo e é verdadeiro. Aqui eu finalizo a palavra. Versículo 10 do capítulo 10 de Jeremias. Mas o Senhor é o verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Está aí o propósito, porque essa campanha de oração de quebra de corrupção no Brasil, porque Deus tem usado profetas. Amós 3,7 fala: esse Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, profetas. E uma das coisas que eu vi, posterior eu vou estar assim explicando a respeito de profecias, eu vi acerca de profecias que Deus usou profetas atuais para dizer que é contra a corrupção no Brasil. Daí Deus colocou em meu coração exatamente um propósito de orar em prol de quebrar oração, a campanha de oração, quebra de corrupção no Brasil. E uma das formas que mais o homem se corrompe é as formas de religiões, formas de atrativos que faz com que a pessoa se afaste de Deus. De vez de se aproximar de Deus, se afasta de Deus. E a única forma que Cristo ensinou para se aproximar de Deus é a oração. Se o próprio Jesus subia ao monte e se prostravam para orar ao Pai Celestial, ler o livro de Mateus, livro de Marcos, livro de Lucas, livro de João, você vai encontrar momentos que Jesus parava e subia ao monte, até o último dia dele, antes da crucificação, ele subiu os montes das oliveiras e orou ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. E depois ele vai lá e se prostra: todavia não seja a minha vontade, mas a tua. Então, em todo o momento, Jesus ele vai lá e se dobra. O povo de Israel não tem hábito de se prostrar diante de imagem, mas ele se prostra diante do Deus vivo. E a mensagem do Evangelho chegou até nós brasileiros. Porque Jesus ele deu a determinação aos seus discípulos, apóstolos, ide por todo o mundo, depois de ressuscitado, depois que Jesus ressuscitou o terceiro dia, ele determina para os seus apóstolos, servos, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ei, você que ainda não aceitou a Cristo, você é criatura de Deus. Você, criatura, e é necessário ser pregada a palavra de Deus. Antes eu era criatura e fazia o que queria do meu coração. Mas no momento que eu tive encontro com Cristo e aceitei a Jesus como Salvador da minha vida, deixei de ser criatura para ser filho de Deus. É uma ação adotiva, ou seja, o meu nome ele é escrito lá no livro da vida no céu. Todos que aceitam a Cristo, o nome é escrito no céu. E uma vez que teu nome é escrito no céu, você é adotado como filho de Deus lá no céu. E um novo nascimento. Dentro de você, você começa a ter uma nova história. Você começa a entender o que está escrito, começa a compreender e sabe o porquê. Porque antes de eu saber, antes de eu ser cristão, a minha pergunta sempre era: por que existem os crentes no mundo? Porque todo mundo fala que os crentes é tudo chato. Minha mãe falava, o pessoal falava: crente não dá ideia para eles não. Então eu nunca ia se tornar um cristão porque eu ouvia falar que o crente é tudo chato. E, não, vai falar de Deus, vai falar, vai querer isso. E um dia eu parei dentro da igreja. E Deus fez a obra e hoje eu entendo o que é a função do cristão. Os comunistas, eles podem enfrentar exército, enfrentar tudo. Mas quando ele se depara com os cristãos, o único problema para os comunistas é o cristianismo. Por isso que eles tentam de todas as formas eliminar os crentes. Porque eles sabem que os crentes, os cristãos, o cristianismo,
Eles que são a pedra no caminho deles, que impede eles de dominar. Então, em nome de Jesus, vamos orar! Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu venho uma vez mais orar pela minha pátria, pela minha nação. Eu entrego, Pai, os 4 cantos do Brasil nas suas poderosas mãos e creio, Deus, que o Senhor está trabalhando de forma sobrenatural. Os homens fazem projetos iníquos. Eles fazem inversões de valores. Eles prendem o inocente, o justo e soltam os perversos, maldosos. Mas o Senhor contempla dos altos e sublimes céus e contempla o coração do homem. E o Senhor sempre tem uma promessa nos frutos que a pessoa semeia, vai colher. Laios dominácia! Tudo que o homem semear, ele vai colher, ele vai ceifar. Seja bom, seja mal. Aqui está uma oração, Pai, em prol da minha pátria, da minha nação. Continua tomando o governo federal, estadual, municipal, Exército, Marinha, Aeronáutica em tuas mãos. Continua tomando a todos os parlamentares, Pai, poder legislativo, executivo, judiciário em tuas mãos. Arranca do poder os corruptos, corruptores, todos perversos, Pai, sejam arrancados do poder. Há um tempo determinado para todas essas coisas. Mas enquanto isso, esse é o último período da campanha de oração quebra de corrupção no Brasil. Eu creio que o Senhor há de fazer grandes coisas, Pai. Por isso, ó Deus, uma vez mais entrego, Pai, a minha pátria, a minha nação em tuas mãos e as famílias dessa terra, amada terra do Brasil em tuas mãos. Que o Senhor continue assim abençoando esse país, abençoando essa nação, porque há promessa do Senhor direcionado ao Brasil. Assim creio e assim entrego uma vez mais em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Continue orando pelo Brasil. Continue falando com Deus. Deus é um Deus vivo, não procura coisas mortas. Você tem acesso direto ao Criador. Acesso direto ao Criador. Você fala, Deus responde. E Deus tem dado respostas às minhas orações, às suas orações, às nossas orações. Deus, ele sempre responde. Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim, responder-te-á, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe. Deus, ele dá a resposta. Amém? Esse foi mais um vídeo, pela misericórdia de Deus. E que Deus abençoe a sua vida, o lar, família. E que Deus continue te iluminando e ajudando nesse propósito da campanha de 90 dias de oração. Me ajude. Assim oramos, entregamos na mão de Deus e nós sabemos que Deus, ele vai fazer coisas grandiosas. E depois a gente vai cantar o hino da vitória, junto, desse jeito. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, lá, família. Graça e paz!